Olá, gente, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, às 18h18, para falar sobre um tema muito interessante, super importante. E esse tema é o comer emocional. Durante essa live, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre comer emocional e compulsão alimentar. Boa noite, Jefferson, boa noite a todo mundo que está entrando. E no finzinho da live, vou falar na verdade um pouco sobre isso, o que que é, e no fim da live vou falar sobre estratégias de tratamento. Eu vou demorar só um segundinho aqui que eu vou colocar o tema dessa live, para que quem já entre consiga saber do que se trata. Comer emocional. Eu peço para todo mundo que está entrando aqui agora, que se você tem alguém, se você tem alguma pessoa que está passando por essa situação, que você acha que seria interessante a ela assistir a essa live, encaminha essa live para essa pessoa. Pega 3 pessoas do teu grupo de amigos e encaminha isso daí. Acho que vai ser muito interessante. Esse é um tema muito, digamos assim, que às vezes é de difícil tratamento, é de difícil entendimento. Muitas pessoas confundem o que é o comer emocional com a própria compulsão alimentar. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live. Eu vou aguardar só mais um pouquinho, algumas pessoas entrarem e a gente já começa a falar sobre isso, tá bom? Sejam todos bem-vindos vocês. Como eu já falei, quem já puder ir compartilhando pra gente conseguir fazer o maior número de pessoas para eu ir começando. Mas, bora lá. Eu vou iniciando o tema. Vocês sabem aqui, quem está presente aqui comigo, como que vocês sentem fome? Como que se dá os sinais da fome? Digamos, quando vocês pensam que tem que se alimentar, tem que comer alguma coisa, o que vocês sentem? Eu quero perguntar assim, eu pedi para vocês compartilharem. Quem compartilhou, escreve aqui para mim compartilhou, só para eu saber quem que tá fazendo isso, acho que é muito interessante. Então, voltando. Quando vocês sentem fome, o que significa sentir fome para vocês? Vocês sabem? Escreve aqui pra mim, quem tá aqui no canal. Quando você sente fome, sente dor de cabeça? Tem alguma sensação? Isso é um dos princípios para quem está precisando entender de comer emocional, saber como que é sentir essa fome. Existe uma grande diferença entre sentir fome e entre ter desejo de comer. Esse é um dos grandes problemas que a maioria das pessoas encontram, porque durante muito tempo nós fomos perdendo o nosso contato com a fome. Nós, na verdade, esquecemos o que é esse sentir fome. Quando a gente é criança, muito obrigado, Sandy, por compartilhar. Quando a gente é criança, a gente tem muito essa sensação. Por exemplo, a barriga tá roncando, você sente um suor gelado aqui atrás na nuca. Então as crianças sabem muito bem quando elas estão com fome, tanto que elas chegam para as mães e falam: mãe, eu tô com fome. Para o adulto, isso se perde um pouco. E com as questões das dietas, de um comer restritivo, isso se perde ainda mais. A Ana tá falando a barriga ronca, é isso daí. Então, assim, olha, os sinais clássicos de fome são esse roncar da barriga, você sentir uma dor de cabeça. Nessa dor de cabeça nem sempre ela está frequente. E é você também sentir às vezes esse suor, um suor gelado atrás na nuca, um suor nas mãos. Principalmente as pessoas que são muito sensíveis à baixa da glicemia. Então é dessa forma que acontecem os sinais de fome. No entanto, grande parte das pessoas elas não se alimentam porque elas estão com fome. Elas se alimentam porque elas têm vontade, elas têm desejos específicos de determinadas comidas. E é isso que diferencia. Na verdade, o comer, realmente, na verdade, a fome daquele desejo de comer. Quando você tem fome, você não tem um desejo específico por comida. Quando eu falo a seguinte frase, quem aqui, já, na verdade, diz assim, eu tô com uma fome de comer um bolo, uma fome de comer uma banana frita. Na verdade, isso não é fome, isso é um desejo. E existe essa grande diferença. A Janaína que tá falando, quando a fome aparece eu bebo água, às vezes dá certo. Pois é, Janaína, isso acontece muito.
Na verdade, o que você está fazendo é tentando postergar essa tua sensação de fome e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Hoje a gente vive um período de querer sempre restringir as dietas, acreditando que isso vai ter algum tipo de resultado. E durante essa live eu vou mostrar para vocês que não. Que é justamente esse padrão de restrição muito em excesso, ele faz com que você viva nessa questão de dieta, sai da dieta, volta para a dieta. E essa dieta não significa necessariamente que você está tendo um resultado positivo e está dando certo. Bom, então bora lá. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, eu vou colocar um slide aqui, acho que vai ser melhor para a gente entender sobre isso. Só um pouquinho, deixa eu colocar. Bom. Vocês acham que existe uma diferença entre comer emocional e compulsão alimentar? Será que todo mundo que, digamos assim, cede às vontades, tipo de se acabar num bolo de chocolate uma vez na semana, de não conseguir escapar de uma pizza que foi oferecida, será que essa pessoa tem compulsão alimentar? Eu vejo acontecer muito frequente esse erro. Muitas pessoas, porque têm essas questões, já se enquadram, se acham que se enquadram com um quadro de compulsão alimentar. E existe uma grande diferença entre eles. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é essa compulsão alimentar. Olha, mais ou menos lá pelos anos de 1980, começaram alguns estudos relacionados a essa questão da compulsão. Muitas pessoas, os pesquisadores, eles observaram o seguinte: algumas pessoas não conseguiam deixar de se alimentar. Elas se alimentavam compulsivamente, elas relatavam isso para esses pesquisadores: eu não consigo parar de me alimentar. Eu tenho vontade, eu vou comendo, eu não consigo, eu até tento, mas eu não consigo. E logo após esse episódio de descontrole, acontecia algo que era um sentimento. E esse sentimento, ele geralmente era um sentimento de frustração, tristeza, um sentimento excessivo de culpa, relacionado com esse comer que tinha acabado de acontecer. Só que para você ser caracterizado como uma compulsão alimentar, não é só isso acontecer somente uma única vez. Para que isso aconteça, você tem que, esses episódios de compulsão tem que acontecer pelo menos 2 vezes por semana durante 6 meses. Você está entendendo? Então é um quadro muito específico, é um quadro que precisa de acompanhamento geralmente psicológico, psiquiátrico e muitas vezes de medicação. Só para vocês terem ideia, a compulsão alimentar, ela tem um CID, que é aquele códigozinho que a gente utiliza para classificar as doenças, ela tem um CID de doença psiquiátrica. Então, nem tudo que você não consegue deixar de comer se enquadra num quadro de compulsão alimentar. É claro que sim, o comer emocional, se ele se perdurar por muito tempo, ele pode se, digamos, não evoluir, mas desenvolver uma compulsão alimentar. Sejam bem-vindos se vocês estão entrando. Oi, Daniel, tudo bom, amigo? Saudade. E já tendo definido bastante isso, eu vou entrar agora no tema da live, que é o comer emocional. Será que a gente come realmente as nossas emoções? Queria que vocês falassem aqui pra mim, quem tá aqui no chat, se vocês acreditam que isso acontece. Quem aqui que quando tá ansioso, quando tá nervoso, quando tem alguma questão que tá incomodando, que tá irritado, come mais do que deveria? Se alguém acha que acredita isso, que acontece isso, coloca aqui pra mim que acontece, relata aqui um pouquinho, só pra eu entender como é que isso acontece na vida de vocês. Enquanto isso, eu vou falando o que acontece comigo. Eu tenho um leve comer emocional. O meu comer emocional, ele é controlado, mas ele existe. Ele não acontece quando eu tô triste, ele não acontece quando eu tô irritada, mas ele acontece quando eu estou numa situação que é chamada de cansaço tenso. Sempre depois de um plantão, eu faço plantão noturno, no domingo, na segunda-feira eu tenho desejos específicos de sanduíche. Então, esse desejo ele existe. Toda segunda-feira, então vocês podem ter certeza de que eu vou estar com vontade de comer um sanduíche ou um chocolate, que é um brownie, que eu gosto muito. E algumas vezes eu cedo a essas vontades, a grande maior parte das vezes eu não cedo a essas vontades. Então, assim, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui no chat. Janaína, fica com vontade de comer doce quando tá ansiosa. A Carol, ansiedade, geladeira vive abrindo. Exatamente isso. É que às vezes, na verdade, Carol, que eu vi muitas pessoas me relatando, é que
Durante a quarentena, às vezes, quando eu estava em casa, ficava ansioso por causa da quarentena, ficava, na verdade, um pouco entediado até de não ter o que fazer, e esse abrir da geladeira é muito constante. E aí você abre a geladeira e pega alguma coisa. Você não tá nem com fome. Você não tem aqueles sinais, entendeu? De fome, como eu falei. É só um desejo, ou então acaba que é uma distração. A Janaína percebe também quando tá de TPM, né? Fica com essa maior vontade de comer. Isso daí é explicado também, Janaína, até por questões hormonais. Logo antes da TPM acontece essa flutuação dos nossos hormônios e isso é justificado. Né? Isso já é na verdade, é mais específico da TPM, né, gente? Mas, bom, voltando. Né, eu tenho um roteiro aqui pra vocês, porque eu quero falar tanta coisa e que eu, né, não quero deixar de explicar nada. Bom, vocês sabiam que existem padrões de alimentação, padrões de como vocês lidam com a comida? Com os meus pacientes, antes, né, deles entrarem no consultório comigo, eu aplico um questionário para eles. Esse questionário, ele tem 33 questões, não foi eu que desenvolvi esse questionário. Ele é um questionário validado, feito por alguns pesquisadores, para saber como é que é a relação de vocês com a comida. É mais ou menos assim, nós temos 3 tipos de comportamento com a comida. É um padrão que ele é emocional, ele é um padrão que ele é restritivo e um padrão que ele é externo. O que significa exatamente isso? Existe um padrão restritivo que é o seguinte, eu quero que vocês me digam aqui, quem está comigo, quando vocês comem muito em um dia, no dia seguinte vocês estão pensando em comer menos do que vocês comeriam? Quando vocês estão à noite, vocês pensam no peso de vocês antes de comer alguma coisa? Sempre que você está se alimentando, você está preocupado, contando, opa, eu não devo pegar isso aqui, talvez eu não deveria comer essa batata, talvez eu não deveria comer esse arroz. Existe sempre esse pensamento? Então, esse pensamento é associado a um pensamento restritivo. Esse pensamento restritivo, ele aconteceu porque a nossa, na verdade, sociedade, ela entende que dieta está associada à restrição. Então, por muito tempo, eu acho assim que, na verdade, toda vez que um paciente chega comigo, ele fala o seguinte, poxa, Amanda, bora, agora vai. Nem que eu tenha que sofrer, nem que eu tenha que deixar de comer. Então, dieta é associada a deixar de comer. No entanto, isso não é verdade. Na grande maioria das pessoas que se colocam em restrição alimentar, elas não estão seguindo nenhum plano nutricional. Elas estão fazendo uma restrição alimentar que é da cabeça delas. Elas acham que elas devem comer menos aquilo, elas acham que aquilo ali engordaria, elas comem hoje à noite e amanhã de manhã elas diminuem o nível de comida, mas por orientação de quem? Geralmente é por orientação desse pensamento, que é um pensamento voltado mesmo para a restrição. Então existe esse padrão alimentar, que ele também não é interessante. Esse padrão alimentar, ele te tira do contato daquelas sensações que eu falei anteriormente. A sensação de fome, ele te tira do contato da sensação de saciedade. Então te imagina, você já é uma pessoa que tem uma compulsão alimentar ou um comer emocional e que não sabe necessariamente quando você está com fome, se você cada vez mais restringir a tua alimentação, você vai perder o teu contato com essa sensação de fome e essa sensação de saciedade. Então fica aqui já a primeira dica é que não opte por dietas extremamente restritivas se você tem compulsão alimentar. Né? Então, tudo bem, esse foi o primeiro padrão. Existe um outro padrão, que é o padrão externo. Esse padrão externo são de pessoas, seguinte, você não está nem com fome. Deixa eu falar, algumas pessoas falaram aqui sobre a questão da restrição, que às vezes o Capitolino falou que às vezes pensa, a Empreenda Fit falou que o tempo todo eu penso em restrição, a Janaína, eu fico com a consciência pesada, a Carol falou que sim, que tudo isso aqui. Bom, o outro padrão que existe é um padrão externo. É aquele seguinte padrão, você não está com fome, você passa na frente da padaria, você sente o cheiro do pão e você tem vontade de comer. Você está numa reunião, chega um salgadinho, você vê aquela comida e você tem vontade de comer. Então aquilo são coisas externas que influenciam o teu desejo. E já o terceiro padrão, que é o motivo dessa live, é um padrão emocional. Ou seja, você ficou ansioso, nervoso, preocupado, irritado, brigou com o namorado, brigou com o chefe, faz qualquer coisa que te, digamos assim, te leve em contato com emoções e com estresse, isso faz com que você coma.
E aí que eu vou entrar numa questão que eu acredito que é super importante, o estresse. Esse manejo do estresse, ele é muito, muito importante para quem precisa tratar isso. Quando nós aumentamos o nosso nível de estresse, independente do que seja esse estresse, sabe, gente? Quando a gente pensa em estresse, a gente pensa logo em que aconteceu algum evento, que aconteceu alguma coisa, alguma briga. Não necessariamente. São estresses diários mesmo e que você não se conhece, que você não trabalha isso dentro de você. Mas tudo bem. Tem essa questão do estresse. O estresse, ele eleva um hormônio chamado cortisol. Eu vou até colocar essa outra páginazinha aqui para vocês. O estresse, ele eleva um hormônio chamado cortisol. O cortisol, no momento que ele se eleva, acontece uma baixa de serotonina. Por quê? O cortisol e a serotonina, eles são derivados dessa outra substância aqui com esse nome esquisito, que é o triptofano. Então, se você tá lá naquele seu estresse diário, na tua vida em si, que você não sabe lidar com ela, o teu cortisol se eleva e a tua serotonina diminui. E é nesse momento que você vai ter vontade de comer. Por quê? Você vai ter vontade de comer para justamente suprir essa baixa de serotonina que aconteceu. E você se lembra daquela sensação de quando você quer se alimentar, que o alimento te traz. Né? Você lembra de, poxa, quando eu comi aquilo ali, do cérebro inconscientemente se lembra, e você quer comer aquilo, para poder justamente compensar essa baixa de serotonina. Lembrando que a serotonina é uma substância que te gera uma sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade. Então, automaticamente, sensações de estresse, relações de estresse, momentos relacionados a isso, sempre vão estar associados à baixa de serotonina e, se você não souber lidar com isso, a prováveis situações de impulsão, de compulsão alimentar. E aí, eu não sei se alguém aqui estava na live passada, quando eu falei sobre a questão do GABA. É muito interessante essa relação. O GABA, ele é uma substância que o nosso cérebro ele libera. E esse GABA, ele está justamente relacionado com essas impulsões, para controlar isso. Então, se você modula esse GABA, se você estimula esse GABA, você consegue fazer com que essas suas impulsões, esse teu impulso, ele seja controlado. Então, por mais que você se estresse, por mais que você tenha algumas situações que te levem a uma ansiedade, modulando esse teu GABA, modulando essa tua serotonina, você não teria a questão da compulsão. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho, que são algumas estratégias para melhorar isso daí. Olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindas, vocês que entraram aqui. Tô aqui falando no meio da live, tô falando pra caramba como sempre, né? Bom, bora falar um pouquinho sobre a questão de como que acontece a perpetuação, na verdade, a dificuldade de emagrecer para essas pessoas que têm compulsão alimentar. Bom, existem diversos estudos que mostram que existe uma associação muito bem conhecida entre obesidade e ansiedade. Pessoas obesas, elas são muito mais propensas a desenvolverem quadros de ansiedade generalizada. Isso, na verdade, não se sabe nem quem veio primeiro. A obesidade, ela gera fatores inflamatórios que te fazem com que você entre num quadro de ansiedade. E a ansiedade leva a esse comer, que é um comer mais emocional, e faz com que você dificulte a tua perda de peso, mantenha o teu padrão de sobrepeso ou de obesidade. Então, tudo se alimenta. E aqui, gente, eu queria deixar um adendo, né? Essa ansiedade que eu falo é normal, todo mundo sente ansiedade. Na verdade, ela é necessária para que a gente faça as nossas coisas no dia a dia. O problema é quando você não consegue lidar com ela, quando você não encontra meios dentro da sua cabeça, dos seus circuitos cerebrais, para entender que essa ansiedade pode ser benéfica e trabalhar ela. E aí sim, essa ansiedade ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade generalizada, que é muito mais complicado. Em relação à obesidade, é um fator interessante que é o que acontece com a grande maioria dos pacientes que chegam comigo. Eles chegam totalmente sem saber quando é que eles estão saciados. Né? Existe no nosso corpo uma substância chamada leptina. Na verdade, nosso tecido gorduroso, ele libera essa leptina. Então, assim, mesmo, por mais que você seja magro, na verdade, né? Então, assim,
Quem tem pouco tecido adiposo, esse tecido adiposo, ele já libera essa substância, chamada leptina, que age aqui no teu cérebro e fala pro teu cérebro, opa, tá na hora de parar de comer, eu tô saciado. Então esse é um dos nossos principais mecanismos para parar de comer. Porque senão a gente ficaria comendo para sempre. Mas o nosso corpo, ele tem essa regulação. Quando você tem sobrepeso, há muito tempo, ocorre uma coisa que a gente chama de resistência a essa leptina. Ou seja, por mais que você produza muita leptina, e se você tem mais tecido adiposo, você vai produzir mais leptina, o teu cérebro ele não entende que você está produzindo. Os teus receptores, as tuas células já estão tão saturadas de tanta leptina que foi recebida que você não entende isso daí. E todo esse processo de você não entender que você está saciado, associado a uma ansiedade e a um comer emocional, fazem com que justamente aí acontece a bagunça. Você não consegue perder peso, você fica ansioso, e esse ciclo vicioso que a gente está conversando aqui. Bom, sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora, gente. E ainda sobre o comer emocional, uma coisa que é interessante, algumas pessoas eles reagem de forma diferente em relação ao comer emocional. E essa reação, ela vai estar relacionada ou não a esse comer emocional desenvolver uma compulsão alimentar. Geralmente pessoas que têm ansiedade, pessoas que estão muito estressadas, quando elas desenvolvem esse comer emocional, acontece a seguinte coisa, elas comem e em seguida ficam felizes devido à comida. Já pessoas que têm um padrão de irritabilidade e voltadas a uma tendência mais depressiva, elas comem e logo em seguida sentem muita culpa. E é muito difícil falar sobre isso porque geralmente essas pessoas sentem muita culpa mesmo. Até aqui no Instagram, aqui no direct, eu recebo muitas, assim, e são muitas perguntas, tanto quando eu abro aquelas caixinhas, de mulheres muito preocupadas com isso, de se sentindo mal, porque estão comendo e se sentindo cada vez mais tristes. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é, primeiro, não se culpem. Eu tô aqui, desde que começou essa live, falando dos mecanismos de como que acontece tudo isso. Isso tudo tem um porquê de acontecer e o tratamento, ele existe. E é disso que eu vou começar a falar agora um pouquinho com vocês. Lembra que eu falei de uma coisa chamada triptofano, tá até aqui na tela? Pois é. Assim, gente, o tratamento ele não é único, ele não existe uma pílula, um comprimido milagroso. Eu acho assim que se durante 20 anos, 30 anos, 10 anos você teve uma relação com a comida de determinada forma, no dia seguinte não é assim só de uma única vez que você vai conseguir. Eu acho que primeiro de tudo tem que ter esse entendimento. Mas tudo bem, voltando. O triptofano, ele precisa ser estimulado em pessoas que têm um padrão de comer emocional ou pessoas que têm uma compulsão alimentar. Como que você estimula esse triptofano? Existem diversas formas. Você pode estimular isso de forma de alimentação, consumindo peixes, banana, grão de bico, o chocolate, 75%. Né? Precisa ser esse chocolate um pouco mais amargo. Se vocês quiserem tirar print da tela, podem tirar print dessa tela, fiquem à vontade. Quem não conseguir tirar print, depois eu vou colocar nos stories para ficar disponível para vocês. Pode tirar print, me marca, eu mando para vocês. O brócolis, a beterraba e amêndoas, são todas essas, contém uma grande quantidade de triptofano. Então, vocês podem estimular, incluir isso na dieta de vocês. O que eu estou falando é o seguinte, não é que colocando essa alimentação, você vai automaticamente se livrar da compulsão. Não é isso, mas é uma estratégia que você pode colocar na sua dieta. Outra coisa que também pode ser feita é você fazer mão de suplementos que estimulam esse triptofano. E para quem está entrando agora, estimular esse triptofano é igual aumentar a serotonina e diminuir a tua impulsão, a tua compulsão, a vontade de comer cada vez que você ficar estressado. Então seriam esses suplementos. A espirulina. A espirulina você pode consumir em forma de cápsula, isso vem de qualquer loja de suplemento. Você pode consumir em forma de pozinho, colocando dentro do teu shake, dentro de iogurte. Você pode consumir algas marinhas. E você pode consumir o próprio L-triptofano,
Esse L-triptofano, é claro, ele precisa de uma prescrição médica, ainda mais se você fizer a utilização de alguma medicação voltada para a ansiedade, para saber, inclusive, que dosagem que seria interessante você, digamos, utilizar. O Empreenda Fit está falando aqui, deixa eu dar uma olhada, com Covid a ansiedade piorou bastante, está pedindo para liberar um PDF. Sim, gente, na verdade no final da live eu vou fazer um resumo sobre tudo isso, sobre tudo que foi falado e vou liberar um PDF para vocês, tá bom? Vocês me marcam e eu mando por direct para cada um que me marcar. Bom, esse aqui, na verdade, é o que eu acredito que seja o resumo da aula e o mais importante de tudo que eu conversei aqui com vocês. Como que a gente pode começar a pensar a tratar esse comer emocional? Primeiro de tudo é identificar. E esse identificar é saber que você tem esse comer emocional. Muitas pessoas sequer sabem que tem essa questão. Muitas pessoas sequer entendem tudo isso que está acontecendo. Então você identifica, além de identificar sobre aqueles padrões que eu falei anteriormente, se você tem aquele padrão restritivo, se você tem aquele padrão emocional, externo, fazer esse entendimento dentro de você é muito interessante. Eu estava comentando aqui até mais cedo que assim, a gente vive numa sociedade muito maluca, né? A gente vive numa sociedade que quer equilíbrio, mas que ao mesmo tempo que quer esse equilíbrio, a gente quer muito tudo. A gente quer muito amor, quer muito dinheiro, quer muita saúde, quer muito sucesso. E acaba que se deixa levar por muitas questões e perde esse equilíbrio. E um desses equilíbrios que é facilmente perdido é essa questão da dieta. É esse equilíbrio alimentar. Então cria-se, na verdade, uma urgência por dietas. Você está num processo restritivo, faz dieta, mas está nessa vida que quer muito, que quer tanto, e aí você sempre acaba e por determinados motivos sai dessa dieta. Saindo dessa dieta vem o que? Vem essa urgência do para ontem eu precisar voltar para a dieta. E é isso que não pode, né? Acho que é preciso um maior entendimento sobre o que é esse problema, sobre o que é essa questão, de como que vem a fome, do porquê que você está tendo esses gatilhos de comer emocional, tratar esses gatilhos. E é aí que vem o número 2 da estratégia. É fazer acompanhamentos com psicólogos, acompanhamentos. Algumas pessoas que têm já fechado o diagnóstico de compulsão emocional, compulsão alimentar, tem que fazer um acompanhamento com o psiquiatra especificamente. Então, assim, fazer esse acompanhamento não é ruim. Fazer acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo não é coisa para quem é doido, para quem é maluco. Algumas pessoas, eu ainda até hoje escuto isso, mas não é assim que acontece, né? Eu acho que, na verdade, eu acredito que todo mundo deveria fazer isso daí, para se conhecer, para se entender. Eu faço terapia, na verdade, sim, se a minha terapeuta estiver me assistindo por aqui, faltando a terapia pra caramba, é aquela questão, né, da sociedade que quer muito, quer muito, quer muito e quer equilíbrio, mas eu vou voltar. Terceiro ponto, acompanhamento com algum profissional. Eu acho que, assim, a grande questão do comer emocional e das dietas restritivas é porque, imagina, fazer uma restrição. Por que você está fazendo aquela restrição? Quem disse que aquilo ali que você está cortando deveria ser cortado? Então, existe uma cadeia de eventos que acontece. Você restringe, não dá certo porque você está restringindo errado, e aí você se frustra. Então, fazer esse acompanhamento com um profissional que te diga, opa, para o teu perfil precisa disso, para você precisa disso, é muito interessante. O auxílio dos familiares. Essa questão aqui é fundamental. E não no sentido... Na verdade, são 2 pontos que eu quero abordar aqui. Primeiro, são os familiares apoiarem quem está passando por essa situação. E quando eu falo apoiar, não é no sentido de olhar para a pessoa e falar assim, poxa, mas você está super acima do peso, não está na hora de fazer uma dieta? Isso não é uma abordagem muito correta. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso, elas sabem que elas estão acima do peso. Elas estão tentando emagrecer, só que elas não conseguem. Por diversos motivos, cada um tem a sua questão. Então, chegar para essas pessoas e fazer essa abordagem, que é uma abordagem não muito adequada e mais agressiva, ela fere, desperta sentimentos
inclusive sentimentos de ansiedade, que podem se transformar na sequência do que foi falado em uma vontade de comer, em um desejo de comer. E muito pelo contrário, às vezes gera inclusive uma revolta e a pessoa simplesmente ela não vai querer emagrecer só porque aquele determinado familiar está falando que ela tem que emagrecer. Então, assim, essa questão do auxílio da família é muito, muito importante. Outra questão, gente, bora passar para o nosso ponto 5. É que não tem uma solução imediata, como eu conversei aqui com vocês. Eu dei algumas dicas relacionadas ao triptofano, porque é muito interessante realmente estimular o triptofano. Mas ele não é o tratamento único. Tem que ter feito realmente um acompanhamento, você tem que ter o entendimento, e por isso que às vezes precisa desse acompanhamento psicológico, de que isso demora. De que o que foi feito durante talvez 20 anos não se resolva em 6 meses, em 2 meses. E o que eu acho muito interessante é procurar outras fontes de prazer. Quando a gente se alimenta, muitas vezes a gente associa a alimentação ao prazer. Então procura outras fontes de prazer. Atividade física? Sim, pode ser atividade física. Os nossos circuitos cerebrais, tanto os que ativam o prazer quando a gente está comendo um chocolate, é o mesmo que é ativado quando a gente, por exemplo, vai fazer uma corrida, quando a gente tem um super treino de academia. São os mesmos circuitos cerebrais. Só que você precisa aprender a se estimular dessa forma. Não é indo para academia um único dia que você vai ter essa sensação. Então é preciso de uma consistência. E, na verdade, assim, quando eu digo buscar fontes de prazer, é ter um hobby, sabe? Isso é muito importante. Eu tenho mais aqui uma coisa para vocês. Deixa eu achar aqui no meu... Esse daqui é muito interessante. É uma receitinha. Na verdade, pode ser um shake, às vezes fazer um smoothie até um pouco trabalhoso, né? Mas quem tem mais dotes culinários pode tentar fazer esse smoothie. Por quê? Isso daqui, se tomado pela parte da tarde, em torno das 17 horas, 18 horas, ele vai aumentar tanto o nosso GABA quanto aumentar a quantidade de triptofano, que são duas coisas que precisam ser muito estimuladas nesse horário, exatamente aqui agora que a gente está conversando. Então, na verdade, são coisas simples de se fazer. É você colocar gelo, é o coco ralado, aquele coco ralado mesmo, natural, uma bebida vegetal, essa bebida pode ser um leite de amêndoas, pode ser um leite de coco, você colocar matcha e a linhaça dourada, né? Então, super simples, isso daqui é um presente para vocês, façam a utilização disso que pode, sim, contribuir para uma melhora. Mas como eu falei antes, não é um tratamento definitivo. Então é isso, gente. Olha, eu falei bastante. Nós temos aqui alguns minutinhos ainda. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou ler aqui os comentários. Oi, Raquel. Tudo bom, minha amiga? Deixa eu tirar isso daqui. Ó, a Mariana falando, estou aprendendo a conversar com meu cérebro na hora de comer. Ó, é muito interessante isso, viu, Mariana? Porque muitas pessoas que estão acima do peso, elas acreditam que quem não está acima do peso, que quem é magro, que a pessoa automaticamente, ela já sempre soube o que fazer. Tipo, ela está se alimentando e ela parou naquela hora porque aquilo ali é natural dela e por isso que ela é magra. E não é assim que funciona. A gente sempre precisa ensinar o nosso cérebro. Mesmo pessoas magras, elas precisam aprender a ter um momento de parar. Mas como que elas aprendem isso? Elas, na verdade, elas racionalizaram. E é isso exatamente que você está falando. Você está aprendendo a conversar com o teu cérebro na hora de comer. Você tem que racionalizar isso. Você está se alimentando, mas não porque você quer acabar com toda a comida, não porque você está muito ansioso. Você racionaliza o teu comer e isso daí se transforma numa relação saudável com a comida com o passar do tempo. Bom, gente, eu acredito que eu já falei tudo o que eu queria para falar com vocês. Semana que vem, no mesmo horário, às 18h18, eu vou fazer uma live falando só sobre jejum intermitente. Jejum intermitente é, inclusive, uma das estratégias de tratamento para quem tem esse comer emocional.
Jejum intermitente, ele não te deixa com mais compulsão logo depois que você fez o jejum, muito pelo contrário. Ele modula todos esses hormônios que eu conversei aqui com vocês. Então, já deixa salva aí na agenda de vocês, que semana que vem eu vou estar falando sobre isso. Aqui tem uma última pergunta bem interessante. Sempre me pergunto, será que posso ingerir esse alimento? Esse é o que eu falei de padrão restritivo, né? Que não é interessante se manter. Não sei se você chegou agora na live, mas a live vai ficar salva. Dá uma conferidinha no início da live quando eu falo sobre isso, né? Então, é isso aí, gente. Olha, foi muito bom. Falei pra caramba. Eu espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas. Eu vou continuar com essa conversa, inclusive quando falar de jejum intermitente. E eu vejo vocês na semana que vem, às 18h18, quarta-feira, tá bom? Um grande beijo.